Olá, bom dia, boa tarde. Olá, gente. Espero que vocês estejam bem. Ju Bergamin, que saudade de você. Coisa boa, gente. Nosso almoço de quinta-feira. Olha que gostoso, né? A gente começou a segunda-feira e tem 2 almoços nutritivos essa semana. E o de hoje, a gente vai falar sobre autocuidado. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás e agora eu fiz um stories hoje falando sobre como é importante, principalmente nós terapeutas healers, né, que trabalham com cura. Porque ser professor de yoga é trabalhar com cura, ser ancorador de grupos é trabalhar com cura, ser massoterapeuta, psicólogo, médico, enfim. Como o cuidador precisa se cuidar. E eu coloquei 5 coisas que são inegociáveis para mim, que é a minha prática pessoal, meu sadhana, que é as minhas terapias, né? Porque se eu não faço as minhas terapias e tenho um olhar de fora, é muito fácil eu cair nas minhas próprias projeções e nas interpretações que eu tenho. Então isso me torna alguém que usa as escrituras sagradas em prol de benefício próprio, sabe? Para fortalecer as crenças, às vezes até limitantes, que eu mesma tenho. Então, ter um terapeuta, ter alguém que te acompanhe, que seja um olhar, ter um professor de yoga, um mentor, pode ser qualquer uma dessas coisas. Mas é muito importante. Seu sono é muito importante, a alimentação é muito importante, espaço de descanso, de lazer, de arte, dança, enfim, o que for. Então, por isso, eu quero apresentar para vocês hoje, convidar para o nosso almoço de hoje, uma das minhas terapeutas, uma mulher incrível. Cada vez que eu lembro dela, o meu corpo expande, porque ela tem me ajudado em muitos processos, tanto como terapeuta ayurvédica, né, trazendo essa medicina ancestral e tão importante que é o Ayurveda, como terapeuta de barras de Access. Ela foi essa pessoa que me trouxe isso que eu nem conhecia como ferramenta antes. Então eu quero conversar um pouco e apresentar para vocês a Renata Sarraja. Eu vi que ela já está aí, essa mulher incrível. Já vou chamar ela para, porque ela tem muitas coisas para nos contar. Hey, que delícia! Oiê, bom dia. Que Tudo delícia! bem com você, Fê? Muito, muito melhor agora. É uma honra. A Rê, gente, ela mora aqui pertinho de mim, na Serra. E Sim. a gente tinha encontros semanais, né? E agora a gente teve que se reinventar, e como todo mundo na quarentena. E, enfim, e mesmo assim eu ainda continuo me nutrindo com os ensinamentos da Rê, como as terapias da Rê. Eu fiz o curso dela de Ayurveda e sistema imunológico, que foi maravilhoso. Então, Delícia. eu tava falando antes de você chegar, né? Primeiro agradecer o teu ser, agradecer a tua medicina na minha vida, assim, Ah, que tem me trazido um bálsamo, que tem me ajudado a poder orar, né? A poder caminhar as minhas palavras, sabe, Rê? Porque eu acho que todo terapeuta, em algum momento, ele cai nesse lugar de cuidar só do outro e esquecer que sim. o seu autocuidado é a própria medicina, porque senão você acaba sendo só um teórico, um cara que fala dos cursos que você aprendeu, mas nem o seu corpo, nem a sua energia está mostrando que aquilo é vivo em você, né? Total. Nossa. E você, para mim, é uma referência, assim, porque você vive o Ayurveda, você vive o Access, você passa pelos seus processos, você tem os seus mentores que você continua estudando. Sim. Para mim, isso é muito importante. Então, eu queria que você, primeiro, bem-vinda Obrigada, pela Fê. presença na minha vida, pela presença que você é no universo, né? Sua linda. Você é. E fala um pouco pra gente, Rê, como que é essa sua relação como terapeuta
quem cuida de você, né? Como que você se cuida? Como que o cuidador também precisa desses cuidados? Vamos lá, é muito importante isso, Fê. Para mim, assim, se eu não estiver me cuidando, se eu não estiver usando para mim tudo que eu proponho para os outros, não tem cabimento, não tem verdade, sabe? Então, eu tô sempre atenta a isso, porque a gente, infelizmente, eu sei, porque assim, eu também tenho. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem como eu sou? Tá, né? Qualquer Sim. coisa me fala. Eu tô aqui pertinho da Fê, a gente mora na Serra da Cantareira, a gente é vizinha, então a gente tá no meio da floresta. E muitas vezes acontecem coisas aqui, tipo, domingo eu fiquei uma parte do dia sem luz aqui. Mas tá tudo bem agora. Então, gente, eu converso muito com os healers, né? Que são os amigos nossos que também trabalham com cura, e eu vejo como é fácil da gente se perder, porque a gente começa a trabalhar e a gente adora o que a gente faz, né? E aí vai indo, 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 e quando você vê, você tá sem tempo pra você. Não tem cabimento isso, né? Então, Fê, pra mim é assim, a rotina diária do Ayurveda, né, que eu indico, que é o Dinacharya. Se vocês quiserem saber, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Eu posso até dar algumas diquinhas aqui mesmo para todo mundo, geral, que é bom para todo mundo nessa época de frio. Mas, assim, por mais que eu não faça o Dinacharya todos os dias, porque eu sou mãe, tenho 2 filhos pequenos. Então, não é todo dia que dá para eu fazer tudo, mas alguma coisa eu sempre faço de manhã, né? A minha prática de meditação, Fê, isso é sagrado. Eu não abro mão, de verdade, eu até me emociono quando eu falo, porque eu vejo a meditação como, nossa, a possibilidade total da gente conseguir ficar bem, aconteça o que acontecer, sabe? E aí tem os meus healers que cuidam de mim também, né? Então eu recebo, não agora na quarentena, né? Mas eu recebo os processos do Access Consciousness, as barras de Access, os processos corporais, pelo menos uma vez por semana. E também a Bianga, todas as coisas do Ayurveda. É prioridade para mim. Agora que a gente não está podendo receber, né, de outra pessoa, eu tô turbinando as minhas práticas pessoais e me auto-aplicando tudo que eu posso. E conversando com as pessoas pelo WhatsApp, pelo vídeo, pelo Zoom, quando eu preciso de ajuda, né? Então, eu vejo que é muito por aí. As suas aulas de Yoga Dance me fizeram muito feliz. Muito feliz. Que bom. Então, eu vejo que é um momento de muito, muito, muito autocuidado, Fê, porque tá tudo tão intenso, né, para todo mundo, né? Eu até escrevi um post hoje falando assim: o ano 2020, o ano mais fora da caixa da nossa existência. Fora da caixa total, assustador em muitos momentos e repleto de incertezas. Então, dentro disso, o que que a gente pode fazer? Sim. Dentro disso, né? Porque pensar que a gente, ai meu Deus, eu não queria que fosse assim, porque agora era para eu estar fazendo não sei o que, era para eu estar em não sei que lugar, era para eu estar. Não existe esse tempo. Não existe. Exatamente. E eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque abraçar a realidade, enxergar a realidade, eu só consigo mudar o que eu enxergo. Eu só consigo fazer algo se eu enxerguei aquilo primeiro, né? Então, eu também compactuo com isso que você falou, Rê, de como é importante o nosso autocuidado enquanto terapeutas, né? Para a gente não cair nesse lugar de inverdade e de inverdade com a gente mesmo primeiro, né? Porque a vida acontece para todo mundo e é claro, o terapeuta, como você falou, poxa, não dá para fazer o Dinacharya completo todo dia com os meus filhos em casa. E a quarentena tem sido desafiadora mais ainda, né? Eu, por exemplo, não tenho filhos, mas você tem filhos. Imagina homeschooling. Então, tudo Sim, isso aumentou demais a demanda de todos nós, né? Assim, sim. pessoas que falam, ai, poxa, eu tô com mais tempo na quarentena, mas a maioria das pessoas não. Não, não. Então, como trazer esse autocuidado, mesmo quando o tempo é escasso? As pessoas me perguntam muito isso, mas o meu sadhana, e eu, no início, eu queria praticar 1 hora e meia, porque 1 hora e meia era o que os livros diziam, mas 1 hora e meia
eu acabava nunca praticando, porque nunca dava tempo na minha rotina. E o dia que eu comecei a entender que sadhana é uma prática pessoal que eu faço todo dia, mas que eu também preciso escutar o meu corpo para ver o que ele pede, aí eu comecei a ver que o meu sadhana podia ser uma meditação de 30 minutos, ou de 10 ou de 5 se é aquilo que eu tenho, sabe? Então, Sim. que você falasse um pouco pra gente como que é essa rotina para quem, poxa, quarentena e homeschooling e todo mundo home, e agora o que eu faço? Eu não tenho tempo de fazer nada por mim. Vamos lá, eu lembrei agora do ensinamento de um dos meus professores de meditação, de mindfulness, e ele diz assim: short times, many times. Ele fala tempos mais curtos, muitas vezes, né? Então, Fê, eu tenho visto que é isso. Para mim, tem funcionado muito dessa maneira. Eu tô em casa, tá? Eu faço questão de dizer isso. Eu tô aqui também me reinventando total. Se eu tivesse apegada à maneira com a qual eu trabalhava antes, eu estaria sofrendo muito. Então, também quero falar um pouquinho de apego, viu, Fê? Que a gente sabe que é uma das causas das doenças, de acordo com a Ayurveda. Eu tive que mudar todo o meu jeito de trabalhar, a Fernanda sabe, eu sempre fui do tete a tete, eu atendia pessoas, tipo, cerca de 6 pessoas por dia e dava muitos cursos presenciais. Os cursos do Access Consciousness, que eu amo dar, eles requerem toque no corpo. Então eu tive que me reinventar totalmente, eu estou muito feliz com isso também. Estou em casa com os meus 2 filhos. E aí, o que eu tenho feito? Eu faço alguma coisinha de manhã assim que eu acordo, porque para mim, esse momento do despertar, ele é sagrado e ele dá o tom do teu dia, né? Então não importa como eu acorde, e às vezes eu até falo para as crianças, eu falo, espera que a mamãe vai fazer aqui a meditação, daqui a pouco a gente toma café. Às vezes minha filha precisa começar a estudar, já começa a estudar, né? Quer um chá? Tal, a gente toma café daqui a pouco. Mas eu me tranco no meu quarto, eu sento e faço um Suryas Namaskaras, faço a minha meditação, passo um olhinho no corpo. Isso eu faço de todo jeito. Depois, durante o dia, eu tenho encaixado curtas práticas de mindfulness. Para mim tem funcionado muito, né? Que seja, Fê, simplesmente do jeito que eu tô aqui agora. Eu sento aqui, fecho meus olhos e fico 10 minutos com o foco total na minha respiração. Eu ponho um tim no meu celular. Tem um aplicativo de meditação que eu amo muito, daqui a pouco eu posso indicar para vocês, eu escrevo o nome dele aqui. E eu tenho usado muito isso, assim, sabe? E o tempo inteiro procurado estar na presença. Então, se eu tô cozinhando, eu tô cozinhando. Se eu tô sentada com a minha filha para ver o negócio da escola, eu tô lá. Sabe? Porque eu vejo que também a gente com esse tanto de coisa que a gente tem para fazer e todo mundo muito ligado no WhatsApp, no Instagram, até como ferramenta de trabalho e comunicação agora, se a gente se deixar levar, a gente perde a presença. Então a gente não consegue ouvir o que o nosso filho está falando, a gente não consegue prestar atenção na live agora que a gente está aqui fazendo, né? Então muitas vezes, Fê, eu tenho desligado os meus dispositivos eletrônicos, né? Eu adoro, né, ouvir podcast, aulas, né? O Access tem muita coisa disponível para escutar, muitos áudios, mas eu percebi que em alguns momentos, para mim, eu tenho que desligar para não perder a presença do que eu estou fazendo. Por exemplo, cozinhar, sabe? Fazer o que você está fazendo, porque quanto tempo a gente perde, porque a gente fica se atrapalhando, né? Exatamente. Então, eu tenho trabalhado muito, Fê, muito em mim mesma a questão da presença. O que é a real presença, né? E por isso que o programa que eu vou lançar daqui a pouco, que eu estou lançando hoje, aliás, ele tem a ver total com presença, com isso. Uau, é super importante. O Rê, conta pra gente um pouco sobre essa coisa do que você está falando agora, né? De eu fazer o que eu consigo com o tempo que eu tenho, né? De colocar o Ayurveda. Eu lembro que a primeira vez quando eu comecei, vou pedir para você falar um pouco de Ayurveda pra gente, o que é, por que ele ainda é tão ele é tão ancestral e ao mesmo tempo continua aí nos ajudando, nos nutrindo, nos curando, né? Ainda mais agora nesses tempos tão desafiadores,
que exigem muito da nossa saúde mental e física. Uhum. Não só física, Sim. mas principalmente mental, né? Sim, sim. Então, fala um pouco pra gente sobre o que é o Ayurveda. Falo feliz da vida. O Ayurveda é minha paixão, eu falo que a minha vida eu tenho um grande suporte para minha vida, que é o Ayurveda. Ele entrou na minha vida há mais de 20 anos junto com o yoga. Então eu comecei a praticar yoga e fiquei muito curiosa com coisas de alimentação, e aí eu comecei a ler e aí já me apaixonei pelo Ayurveda e nunca mais parei de estudar. E aqui na Índia, né? Então, o que é o Ayurveda? O Ayurveda é o sistema ancestral de saúde da Índia, é um dos sistemas de saúde mais antigos do planeta, junto com a medicina chinesa. A gente nem sabe qual dos dois é mais antigo, mas a gente sabe que eles vieram do mesmo lugar, que é o Alto dos Himalaias, né? Aí esse conhecimento foi descendo ali pela China, pelo Nepal, pelo Tibete e pela Índia e foi se espalhando cerca de 7.000 anos atrás. E esse conhecimento foi passando de geração para geração. E eu sou muito honrada em dizer que eu recebo muitos desses ensinamentos dos meus professores da Índia, que vêm de famílias inteirinhas, que um foi passando para o outro, né? Quando a Inglaterra dominou a Índia, muitas coisas do Ayurveda tristemente foram perdidas. Muitas bibliotecas foram incendiadas, mas lá no sul da Índia, como não tinha tanta, entre aspas, riqueza, foi menos afetado pela colonização inglesa, então muito conhecimento ficou vivo lá, né? Então a gente estuda isso aí que a gente tem acesso até hoje. Eu vou falar aqui do meu professor com muita honra, que é o Dr. Ruguet. O Dr. Ruguet trouxe o Ayurveda, né, para o Brasil muitos anos atrás, assim, no começo dos anos 80, final dos 70, ele já estava fazendo isso. E foi com ele que eu me formei aqui. Então, por que o Ayurveda é tão atual, mesmo sendo uma ciência que vem de mais de 5.000 anos atrás? Ele é atual, gente, porque o Ayurveda, todo, o sistema como um todo, ele se baseia na conexão do microcosmo com o macrocosmo. Do microcosmo que somos nós, o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa mente, e o macrocosmo, que é todo o ambiente que a gente vive, o planeta e o universo. Então é uma ciência toda baseada nisso. Então o meu corpo não é desconectado do ritmo da natureza. E aí, como é que começam a surgir os desequilíbrios todos? Quando a gente se desconecta desse ritmo. Quando a gente começa a perder a conexão com as forças da natureza, com os ritmos da natureza, com o ritmo do universo mesmo. Isso é dinacharya, é a rotina diária do Ayurveda, ela é toda conectada com o nascer do sol, os horários do sol, o pôr do sol, a estação do ano, a temperatura, a localização geográfica. Então, eu vejo como é desafiador para as pessoas que moram nos grandes centros urbanos manter essa conexão, porque muitas pessoas simplesmente se esqueceram que elas não são separadas da natureza. E é aí, Fê, nesse lugar que começam os desequilíbrios. Porque a pessoa não tem ritmo, não tem um fluxo, né? Ela não está prestando atenção nos horários que ela acorda, nos horários que ela dorme, nos horários que ela come, na digestão dela, que tem a ver com o sol, com os horários do sol, na comida que ela está comendo, né? Se aquela comida ali é o que a terra está dando naquela época ou não. Né? Se no frio ela vai comer salada crua, isso é a coisa mais comum no mundo. Eu peço para muitas pessoas pararem de comer salada crua. Aí a pessoa vira para mim e fala assim: nossa, mas sabe o que é interessante? Eu nem gosto muito de comer salada no frio. Aí eu pergunto: mas então por que você estava comendo? Ah, sei lá. Percebe-se? Ah, sei lá, né? Eu tô comendo porque sei lá, porque disseram. Porque é para comer salada com frango grelhado. Mas se você for parar para perceber seu corpo, teu corpo talvez esteja querendo uma sopa quentinha. Então é disso aí que a gente está falando. O Ayurveda, ele fala dessa presença, dessa comunhão com todas as forças da natureza e com os 5 elementos: a água, a terra, o ar, o espaço e o fogo. É lindo. Então, como é que não vai ser atual se a gente está falando da natureza? O Ayurveda é a própria natureza. Por isso que ele é tão bonito. E o Ayurveda, Fê, ele
ele não olha para a pessoa procurando doença. Ele olha para a pessoa reconhecendo a saúde que ela é e olhando aonde está a origem do desequilíbrio. Então, às vezes, a origem do desequilíbrio não é a alimentação em si, né? Tem muita gente que chega nas consultas, eu quero uma dieta. Mas o mais importante não é a dieta. Existe uma ordem de importância para que a gente esteja em equilíbrio. E é a seguinte: primeiro, a saúde das nossas emoções. É o número 1. É o número 1. São as nossas emoções e a qualidade das nossas emoções, dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções da nossa mente. Segundo, vem os nossos hábitos. O quanto que os nossos hábitos são ou não saudáveis. Terceiro, vem a alimentação. E quarto, é o ambiente que a gente vive. Desde a nossa casa até a cidade que a gente vive e tudo mais. Né? O Dr. Ruguet, ele falou uma coisa no início dessa quarentena que para mim ficou muito marcado. Foi até com base nisso que eu criei o curso que eu estou dando de Ayurveda e Sistema Imunológico. Ele fala assim, a gente tem que, sim, a ciência tem que se debruçar em pesquisas agora para desenvolver a doença contra o Covid-19. Mas, A vacina. muito mais do que isso, a vacina, isso. Muito mais do que isso, a gente deve olhar para o hospedeiro que a gente se tornou. Tanto aqui no nosso corpo quanto no planeta. O que a gente está fazendo com o nosso corpo e o que a gente está fazendo com o planeta. Isso é Ayurveda, é o micro e o macro. Né? Então é um sistema que funciona, Fê, é um sistema de saúde. O Ayurveda, ele não tem nada de místico, é um sistema científico de saúde. Então a gente sabe detectar aonde que estão os desequilíbrios e tratar com rotina, hábitos e ervas também. A gente usa muitas plantas nos tratamentos, né? E é muito lindo isso que você está falando, né, Rê? Porque é isso, né? Primeiro de tudo, a saúde mental. Sim. As emoções, né? Uhum. E isso que o Dr. Ruguet falou, né? Que existe algo que a pandemia, eu já estou colocando palavras minhas em cima, mas enfim, minha leitura sobre isso que ele falou, que eu acho tão importante. A vacina é importante, sim, para trazer a cura para o Covid, enfim. Mas a vacina, ela não vai curar o gap que a gente tem gigante entre alguém que se escravizou por um sistema desigual que a gente acabou criando e se desligou completamente dos nossos próprios ritmos, do ritmo do nosso próprio corpo. Então, a causa raiz ainda é a nossa separação do todo, ainda Isso. é a nossa negligência com o nosso corpo, com a nossa saúde mental, com as nossas emoções, com olhar para nós mesmos. Para mim, o que está pegando muito, assim, de tudo isso que está acontecendo agora, é o lidar consigo mesmo, sem nunca ter lidado consigo mesmo antes. Né? Poxa, a minha vida é produzir, 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 produzir. De repente, eu estou num momento trancado em casa, tendo que fazer um monte de coisas que talvez eu nunca fiz, porque eu terceirizei, né? Eu tenho que limpar a minha própria casa agora. Eu vou saber exatamente onde tem as sujeirinhas. E quando a gente limpa a casa, acontece alguma coisa no seu corpo, acontece alguma coisa na sua psique, sabe? Sim, é muito forte essa relação com a casa, né? Sim. E aí eu fiquei pensando muito nisso, nessa causa raiz. E como é urgente a gente olhar para essa causa raiz, sabe? Claro, vamos procurar a cura para o Covid, vamos procurar a vacina, mas vamos procurar olhar e cuidar da nossa saúde mental, trazer esses sistemas, né, para a nossa vida, observar os nossos hábitos e principalmente como a gente cuida da nossa cabeça, das nossas emoções, da nossa saúde mental, porque a gente sabe que o que está matando muitas pessoas no mundo inteiro ainda é o suicídio. E as taxas de suicídio acontecem muito porque a gente vive em tempos que não são agora. Ou o passado, que daí me deprime, ou o futuro que me gera ansiedade. E aí você perde a fé na vida. E aí, Fê, é isso. Ajuda muito isso, sabe? Ajuda Sim. para a natureza e fala, cara, eu olho para uma árvore, eu olho para uma flor, eu olho para um fruto que vem na estação certa e falo, cara, é a vida pulsando, sabe? Ela pulsa dentro de mim também. Sim.
Sabe, gente, quando eu vou conversar com algumas pessoas e eu falo sobre isso, e eu vejo que elas me olham com uma carinha assim do tipo, o que que ela tá falando? Porque perdeu mesmo a conexão com a natureza e comprou a ideia da separação, sabe? E aí, é assim, gente, o ar que você está respirando, né? Esse ar que você está respirando, mesmo que agora, nesse momento, você esteja num apartamento no centro de São Paulo, o ar que você respira é a própria terra. O sol que está brilhando é a própria terra. O que acontece no seu corpo quando o sol nasce? E o que acontece no seu corpo quando o sol se põe? É voltar a ter essa percepção, é simples. E você sabe que um dos versos do Charaka Samhita, que é uma das principais escrituras onde a gente estuda, ele diz: o processo de adoecimento de um ser começa quando ele perde a fé em Deus. Né? E aí, não é um Deus fora, gente. É essa comunhão com o divino, que é toda essa força cósmica da natureza e do universo, e isso não tem a ver com religião, né? Mas nós somos uma centelha divina dessa força cósmica que existe aí, né? Então o Ayurveda propõe essa reconexão, e muitas vezes eu peço para a pessoa simplesmente, por favor, contemplar a natureza um pouquinho. Né? E tem gente que vira para mim e fala, mas não tem como, eu não tenho tempo. Falo, puxa, mas você não consegue 10 minutos da sua semana sentar numa praça, colocar os seus pés na terra e olhar para uma árvore? Né? Ah, mas o chão é sujo. Sabe assim? Então, gente, a hora é agora, o chamado é esse. Sabe, o chamado para a gente olhar, porque assim, pandemias, a gente vai encontrar com a graça de Deus e da ciência a cura, a vacina. Mas vai vir outra e outra. Então, como que seria cada um de nós aqui a gente fazer assim um firme propósito da gente não desejar voltar ao normal, porque aquilo que já foi, verdade, era saudável, né? Eu mesma, Fê, eu não desejo ter a mesma vida que eu estava tendo 90 dias atrás. Nem eu. Sabe, a minha vida estava fora do ritmo também. Eu tô revendo toda a minha vida, também, todos os dias. Sim. E assim, isso não é fácil, dói. Aí vamos falar um pouquinho de apego? Vamos. Tem um outro verso de uma outra escritura que a gente estuda, que é o Ashtanga Hridaya, que ele fala de Rogan. Rogan é apego. Então, também como causa de muitas doenças, o apego. Então, o quanto que a gente ainda em algum lugar de nós está apegado ao modo de funcionamento que a gente tinha 2 meses atrás, 3 meses atrás. Ah, mas eu fazia assim, mas eu era assim, era assado. Já foi, gente. Né? E quantas coisas na sua vida você está segurando que se você deixar ir, você pode abrir espaço para novas possibilidades. Então, eu particularmente, nesse momento, estou olhando muito para todo tipo de apego que eu possa estar tendo com uma vida que já foi, que não é mais, ou com qualquer outra coisa que possa estar na minha vida. Né? E se a gente for olhar também para o budismo, nossa, o budismo fala demais do apego como uma grande causa de sofrimento. E o apego normalmente leva a gente para o passado, né? E passado, sim, que é um tempo que não existe. Tem uma frase do Dalai Lama que eu gosto muito, que ele fala que tem 2 dias que você não pode fazer nada pela sua vida, nada por você mesmo, nada pelo mundo. E esses dias são o passado e o futuro. O único dia que você pode fazer alguma coisa é aqui e agora. Do que você tem, né? Então, de novo, como essas sabedorias tão ancestrais trazem a gente e são sempre modernas, porque elas falam da natureza do ser. E a natureza que está lá fora, que parece que está fora e não está presente, está dentro, né? Então, é muito rico isso no Ayurveda. Eu sou apaixonada e sou muito mais apaixonada ainda de ter a oportunidade de ter você como minha terapeuta e me ajudar. Ah, meu Deus. Em muitos processos, muitos. Eu chego na rede de vez em quando, gente, nossa. E eu sempre saio muito melhor do que eu entrei.
Eu tenho muita dificuldade no frio e eu moro num lugar, né? A serra é gelada no inverno. Então, no inverno eu tenho que tomar cuidados mais especiais, os meus autocuidados, e eu vejo que quando eu não faço isso, eu piro mesmo, minhas emoções ficam. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, falasse um pouco pra gente sobre algumas dicas assim que você tenha mesmo, o que que é legal, porque o que que eu percebo, como eu falei no início, né? Às vezes a gente acha, nossa, Ayurveda, mas é impossível para mim fazer essas coisas que a Ayurveda fala. Eu nem sou vegetariana, eu trabalho um monte, eu moro no apartamento, a gente sempre tem desculpas, né? A gente acaba criando para. Então, o que que seria fácil, né? 5 dicas ou 3, ou quantas você tem? Vamos lá. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então, eu vou associar um pouco dessas dicas com o nosso contexto atual, que é a necessidade de ter um sistema imunológico mais forte do que nunca, né? A gente precisa estar com o sistema imunológico muito fortalecido agora, todos nós. E a gente está aqui numa estação fria e seca, a não ser galera que está no Nordeste ou no Norte. Aí é sim diferente, mas para quem está vivendo num contexto de mais frio, a gente está no outono agora. É uma estação fria e seca e daqui a pouco entra o inverno, que é uma estação fria e úmida. Então, o que que essas estações têm em comum? O frio. Então, o que que a gente deve fazer agora? Se esquentar. Então, eu vejo que tem muita gente que nunca parou para perceber a questão da água, né? E hábito de tomar água gelada. Então, experimenta cortar e eliminar o hábito de tomar qualquer bebida gelada da tua vida, principalmente a água. Experimenta de manhã cedinho, em jejum, assim que você acordar, tomar uma xícara desse tamanho aqui, ó, grande, de água quente, né? Morna mais para quente. O que que essa água morna vai fazer? Ela vai aumentar a tua capacidade digestiva para que você possa digerir melhor todos os alimentos durante o dia. E ela também, logo cedo, já vai fazer uma limpeza no seu sistema gastrointestinal e nos seus rins. Né? Então, aguinha morna de manhã para todo mundo, mesmo para quem mora no Norte e no Nordeste. Isso já vai fazer você se sentir bem. Porque quando a gente aumenta a nossa capacidade digestiva, o nosso fogo digestivo, a gente acumula menos toxina no nosso organismo. E a outra dica é tornar a alimentação, no mínimo, 75% cozida e menos crua nessa época do ano. E usar algumas especiarias. Eu vou falar de 3 aqui que são boas para todo mundo. Eu vou falar da cúrcuma, que é o açafrão da terra, do cominho e do coentro. E aí, aqueles que não gostam de coentro já vão fazer careta. Mas eu digo que eu não estou falando da folha do coentro, eu estou falando da semente. E a semente não tem aquele gosto, tá? Você pode comprar isso em qualquer mercado, pão de açúcar, por exemplo. Enfim, a maioria dos mercados vende isso. Então, eu estou falando do açafrão da terra, aquele pó amarelo, o cominho em semente ou em pó e o coentro em semente ou em pó. E começar a usar mais essas especiarias na sua comida, no dia a dia. E também, antes de dormir, tomar algo quente, um chá. Então, a dica aqui para também manter o sistema imunológico forte é usar bastante nessa época do ano o manjericão, que todo mundo tem acesso. Folha de manjericão ou alfavaca, tá? Na Índia a gente fala da tulasi, que é o manjericão específico, mas eles são todos da mesma família. E o que que essa planta faz? Acalma o sistema nervoso central e fortalece e tonifica e purifica o sistema respiratório. O manjericão. Chá de manjericão com um pedacinho de canela antes de dormir. Assim, isso até o final do inverno todo mundo pode fazer. E, Fê, mais do que isso, né? Mais do que isso, é cuidar, ó, daqui, tá? Cuidar da saúde mental. Então, o que que vocês estão fazendo para cuidar da saúde mental de vocês? Não tem desculpa, sabe? Tem aplicativos gratuitos de meditação. Eu vou escrever o nome de um aqui, o meu preferido, que é um aplicativo de mindfulness maravilhoso, com várias práticas. É gratuito. Práticas de 10 minutos, de 20 minutos, de 15 minutos. Sabe? É tomar uma decisão, uma firme decisão de você se cuidar, de você se olhar. Não existe uma força maior que controla você.
Você é responsável pela sua vida. Yes, yes, total. Isso é duro, né, Rê? Isso é duro pra gente ouvir, porque é mais fácil, às vezes, ficar no vitimismo, porque você sempre pode culpar o outro. Mas quando você você se assume como responsável pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela comida que você come, pelo seu autocuidado, você pode, então, ter a liberdade de ter firmeza nessa escolha, né? Eu tô vendo que tem pessoas aí te perguntando se a água morna pode ser com limão, se tem que ser todo dia, enfim. Tem um Olha monte só, eu vou falar só, vou responder essa. A água morna é para todo mundo e ela não faz mal para ninguém. Pra vocês terem uma ideia, meus filhos, eles têm 9 e 12 anos. Eles acordam e vão direto pro fogão esquentar a aguinha morna deles, tá? O limão, você tem que ver se você se sente bem com o limão. Via de regra, eu gosto muito do limão cravo, dá muito nessa época do ano, que é aquele amarelinho. Ele é menos ácido. Vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, mas a imagem agora voltou. Tá, então, eu percebi que deu uma congelada aqui. Limãozinho cravo espremido, 1/4 de limão, meio limão, e aí você tem que ver o quanto que você fica bem e se sente bem com o limão. Isso varia de indivíduo para indivíduo. E o alecrim, como funcionaria no nosso organismo? É uma outra pergunta. O alecrim é uma planta excelente e antidepressiva, gente. O alecrim, ele abre canais, ele abre a nossa mente, ele é uma planta com energia, é uma planta que, na verdade, ela nos regula. Ou seja, se a gente está muito agitado, o alecrim traz a gente para um equilíbrio. Se a gente está muito down, ele levanta. Eu adoro alecrim, ele pode ser usado sem contraindicação. É muito bom o olhinho essencial de alecrim no peito ou na sola dos pés, principalmente para quem está tristinho, deprimido. Uau, ótimo. Rê, tem muito. Eu vou te fazendo as perguntas, tá? Sim. Tem uma pessoa perguntando que se é bom tomar canela mesmo antes de dormir, porque ouviu falar que canela é excitante. A canela esquenta, ela é quente, então ela vai te esquentar, né? Você tem que experimentar. Tomou a canela, te esquentou, fez bem, continua. Não fez bem, muda, tá? E lindo do Ayurveda, né? Porque não é uma coisa, não vai servir todo mundo, né? Não. Você tem que cuidar o seu corpo. Não, uma coisa não vai servir para todo mundo, Fê. E aí eu vou falar aqui assim, gente. Vocês podem. Eu gosto muito, para quem se interessar por alimentação ayurvédica, eu gosto muito dos livros da Laura Pires. Ela tem um livro chamado Nutrindo os Seus Sentidos, que dá para você ter uma base da sua alimentação. É bem legal. E esse curso que eu estou dando de Ayurveda e Sistema Imunológico, ele é para isso, é um beabá, é um básico que você vai entender essas coisas. Maravilhoso. E além de tudo, a Rê ainda dá, ela dá tudo, ela dá até o telefone para onde você precisa ligar para você ter acesso a especiarias realmente que sejam boas, de boa procedência, de qualidade. Nossa, eu super indico. Eu fiz Panchakarma no ano passado, foi assim que eu conheci a Rê, né? Porque me indicaram que eu tinha que fazer que eu tinha que continuar com as terapias ayurvédicas. E aí eu cheguei na Rê, aí deu a quarentena, e agora? E a Rê? Eu não posso ficar com a Rê pessoalmente. E fiz o curso dela, e é maravilhoso. Assim, primeiro que eu mandei uma mensagem para ela assim, Rê, pelo amor de Deus, tô com insônia, tô na menopausa precoce, o que eu faço? Ela falou, você tá dando um curso e tal. E aí ela me deu uma dicasinha, que é até uma dica que você dá no curso, né, Rê? Falando da noz moscada, como ela é sonífero, né? E tem me ajudado bastante, assim. Então... Deixa eu falar um pouquinho de insônia, que tem muita gente com insônia nessa época, porque, né, quantos medos, quantas ansiedades e tal. Então, mas a primeira coisa que eu respondi para Fê foi assim, Fê, primeira coisa, acolher tudo isso, porque eu percebo que quando a gente vai contra, quando a gente resiste a algo, essa coisa dói mais, ela cria mais atrito. Então é surrender, né? Vamos respirando, vamos acolhendo tudo que está acontecendo sem julgamento, né? Sem julgamento, para a gente aliviar a nossa mente. Depois, a sugestão da Fê usar noz moscada antes de dormir.
E aí eu pedi para a Fê fazer o Golden Milk, que é um leitinho do Ayurveda, que é assim, uma xícara de leite, se você não toma leite de vaca, pode ser leite vegetal, qualquer um. E aí você coloca uma colherinha de cúrcuma, uma colherinha de cardamomo, uma colherinha de noz moscada. A noz moscada é sonífera. Ela é um ansiolítico. Então, experimenta colocar noz moscada ou no seu leitinho ou no seu chá antes de dormir, 30 minutos antes de dormir. E tomar coisa quente. O problema também, Fê, se a pessoa come uma salada e toma um copo de água fria à noite, dificilmente ela vai dormir bem. Ou se a pessoa come uma refeição muito pesada e tarde da noite. Então tem que dar leveza para o organismo e esquentar o organismo antes de dormir. Uau, incrível. Gente, ó, façam esse curso. Eu vou continuar as perguntas. E aí depois eu quero muito que você fale desse curso, fale também das suas outras, desse outro programa aí que eu tô super curiosa. Ó, tem uma pessoa perguntando se gestantes podem com canela e manjericão. Manjericão, o chazinho de manjericão, sim, não tem problema. Canela, não. Canela, não. Melhor evitar a canela. Mas melhor de tudo isso, gente, de verdade, com questões mais específicas, é procurar um terapeuta, né? Porque o Ayurveda é muito individual, não dá para ficar dando fórmulas gerais para todo mundo. Sim. Tem uma pessoa perguntando se pode ser água morna com limão e açafrão. Pode. E tem outra falando que tem dificuldades com o gosto do cominho. Melhor usar grão ou pó? É sempre mais potente usar o grãozinho, né? Mas se você não gosta, não usa. Uhum. Usa o açafrão, usa o que você gosta. Não adianta também brigar, não é para ser ruim, é para ser bom, é para ser leve, é para ser gostoso. A minha filha também não gosta de cominho. Então, quando eu vou preparar a comida para todo mundo aqui, eu separo, eu faço o cominho frito no ghee só para mim pôr em cima da minha comida, porque minha filha, acho que 2 vezes na Índia comigo, ela pegou bode de cominho. Ai, ai. Gente, tem muita pergunta para Rê ainda. A gente tem só 15 minutos. Ela tem muita pergunta, Rê, das pessoas perguntando sobre hortelã é bom para quê? Cardamomo. Gente, isso tudo a Rê fala no curso dela. Yes. Então eu vou abrir espaço para ela falar um pouco sobre o curso. Tem só uma pessoa falando que tem hortelã grosso. Essa pergunta eu não entendi. Você sabe o que é hortelã grosso? Deve ser um tipo de hortelã, né? Ah, tá. O hortelã, gente, o hortelã é uma planta super digestiva e fria, ela esfria. Então ela não é exatamente boa para esquentar o organismo, mas ela é uma planta muito digestiva. Então se ela é fria, que horas que você vai usar ela agora no inverno, no outono? Quando o sol está brilhando lá no alto do céu. Então você pode tomar chá de hortelã depois do almoço. Vai ser bom para digerir o seu almoço, mas não de noite, porque o hortelã ele esfria. Ótimo. Ai, gratidão, Rê. Nossa, isso é todo mundo. Eu também quero perguntar várias coisas. É bom, né? Por isso que eu não me canso de estudar. Eu não me canso nunca de estudar. Ó, tô aqui com minhas pilhas de livro. Ai, adoro, gente. Amo. E as ervas, né? Como as ervas são sagradas, como elas têm a medicina certa. E é tão lindo essa coisa dos opostos do Ayurveda, né? Se tá Sim. calor, você resfria. Se tá frio, você esquenta. Isso. Lindo. É simples, né? É simples, gente. O Ayurveda, ele tem a ver com autoconhecimento. É você se conhecer e de manhã, quando você acorda, perceber o que seu corpo está precisando naquele dia. Não é para criar dependência de terapeuta, é para você se autoconhecer. Uhum. Né? O terapeuta está lá, o médico, para te dar o apoio, a orientação, mas você aprende a se cuidar. Sim, sim. E o Ayurveda é autocuidado. Autogestão da sua vida, sabe? Autorresponsabilidade. Sim, sim. Ai, que lindo, Rê! Muita gratidão. Gratidão eu. Você falou pra gente várias dicas, até muito mais que 5, né? Do que fazer. E você também falou, eu ia te perguntar agora, o que não fazer? Você já falou, tira a água ou de bebidas frias da sua vida. Da sua vida. Uhum. Você pode falar um pouco mais, porque isso é um paradigma que a gente tem, né?
ai, suco gelado, água gelada, água de coco super gelada. Por quê? Por que que isso é ruim para o organismo? O Ayurveda, além de olhar para essa questão das emoções, dos hábitos, da alimentação e do ambiente, ele olha sobretudo para a nossa digestão, a nossa capacidade de digerir ou não as coisas. Todas as coisas, desde o que a gente come até os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E para isso, a gente tem que ter uma boa capacidade metabólica, que a gente fala um bom Agni digestivo, um bom fogo digestivo, uma boa potência digestiva. E como a gente está falando de fogo, daquilo que transforma, aquilo que metaboliza, se a gente fica jogando o tempo inteiro no nosso organismo uma coisa fria, 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 gelada, fria ou pesada, pesada e pesada, esse fogo, essa potência metabólica apaga e vai apagando, 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 apagando. E se você não tem uma boa potência metabólica, você não digere corretamente as coisas e você começa a juntar toxina no organismo. Esse é o processo fisiológico em que uma doença acontece, de acordo com a Ayurveda. É a má digestão. E muito dela vem porque a gente não tem acne digestivo por conta desses hábitos de ficar tomando coisa gelada, fria, crua, comer coisa pesada de noite. Uau! Incrível, né? E essa coisa da digestão como é importante, porque reflete em tudo, né? Como você digere suas emoções, como você digere o que acontece na sua vida. Uau! E alguém está perguntando, ok tomar água gelada no verão? Não. Olha, no Ayurveda a gente não toma água gelada nunca. Nunca. Não existe água gelada. Eu falo que o freezer da minha casa é uma gaveta, não tem nada lá dentro. Que eu não congelo comida, não tem nem gelo na minha casa, porque a gente não usa. Não precisa tomar água gelada, isso é um hábito, é um condicionamento. Né? Nem no verãozão a gente toma água gelada no Ayurveda. E quantos desses condicionamentos a gente criou, né? Primeiro que a gente mistura um monte de comida e vai criando um monte de toxina no nosso corpo, assim. Porque você vai comer em algum lugar, é sempre toda aquela variedade, todas aquelas coisas geladas, enfim. Então, é uma mudança realmente que exige um certo esforço, né? Não é difícil, é simples, mas eu acho que o de fora ficou tão complexo que agora voltar para o simples parece difícil. E eu vejo, Fê, que assim, o meu jeito de trabalhar, eu sempre inicio as orientações com coisas simples. E eu vejo que as pessoas que têm mais dificuldade em fazer são as pessoas que têm mais rigidez mental. Você vê que a pessoa fica lá, não, mas eu não posso acordar cedo por causa disso, 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 por causa disso, 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 mas água gelada, mas água gelada. Eu falo, gente, faz por uma semana, faz por 10 dias, percebe no seu corpo. Né? Assim, não vai mudar padrão assim de uma hora para outra. Funcionou de um jeito a vida inteira. Então, para criar um outro padrão, precisa ter paciência, resiliência, vontade. Vontade de mudar, gente. Sem vontade e sem ação, desculpa, mas nada vai acontecer. Não vai vir um anjo do céu e fazer assim e tudo vai mudar. Depende da sua escolha, da sua disposição para. Uau, total. Amada, falta 10 minutos e eu quero muito só que você dê uma conclusãozinha de 1 minuto, né, de tudo isso que a gente falou do Ayurveda, assim, só para simplificar e a gente ficar com o mais importante. E eu quero te ouvir sobre esses programas maravilhosos aí que você está lançando para ajudar a gente a poder se cuidar mais. Então vamos lá, gente. É isso. Tudo que eu faço, né? Eu trabalho com Ayurveda, com meditação. Sou instrutora de Mindfulness, eu amo o Mindfulness muito. Com as terapias quânticas, o Access Consciousness e o Theta Healing. E o que tudo isso tem em comum? A autorresponsabilidade. É a gente parar de terceirizar a nossa vida. Então, né, parar de ficar pondo a conta na economia do país, no presidente, no seu companheiro, na sua companheira, no seu trabalho. Não, a sua vida é sobre você. Você tem capacidade total de tomar a rédea da sua vida nas suas mãos. Então, o que você pode fazer por você todos os dias para se cuidar?
para estar bem nesse mundo. Você nunca vai conseguir ajudar os outros se você não tiver esse autocuidado com você mesmo. Então, acho que esse é o grande X, assim, de tudo isso. Uau, Rê, gratidão. Ah, que coisa boa. Agora conta pra gente quantas essas novidades todas, quando vai ser seu próximo curso de Ayurveda e Imunidade, seu novo programa, o que você Então, quiser. vamos lá. Ó, no início dessa quarentena, na primeira semana, eu criei esse curso que chama Ayurveda e Sistema Imune. Eu chamo de mini curso, porque é um curso de 3 horas. É uma aula de 1 hora bem teórica sobre como que o Ayurveda vê a imunidade, uma segunda aula sobre essa rotina e esses ritmos, que ela já é mais cheia de dicas práticas, e uma terceira aula onde eu vou para minha cozinha e eu preparo 5 receitas ao vivo. Tudo é ao vivo, tá? E depois todo mundo recebe as gravações, porque eu faço pelo Zoom, mais um e-book. Mas muito mais do que uma aula de culinária é mostrar um pouco do pensamento de cozinhar ayurvedicamente, para você poder fazer a sua comidinha todos os dias com um pensamento ayurvédico. Eu já dei 9 vezes o curso, 9 turmas, ao longo das 9 semanas que se passaram. E aí agora, Fê, parei um pouco com ele, porque hoje eu estou iniciando a semana Chega de Ausência. Yeah. Eu escolhi trabalhar com a questão da presença, porque faltar na própria vida é uma dessas ausências impossíveis de explicar. Faltar na própria vida é viver como um zumbi. É perder toda a graça e a grandiosidade de estar vivo e viver num piloto automático. E isso é a causa de muitas doenças e muitos desequilíbrios. Então eu resolvi montar um programa onde eu vou colocar tudo que eu tenho. É um programa onde eu vou usar ferramentas do Ayurveda, do Mindfulness, do Access e do Theta Healing, para ajudar as pessoas a perceberem aonde que na vida delas elas não estão tendo presença. É nos relacionamentos? É no trabalho? É na relação com os filhos? É no seu propósito de vida? Aonde que você não está presente na tua vida? Então, hoje eu inicio uma jornada que ela é gratuita, para que a pessoa possa usar. Eu vou disponibilizar uma ferramenta, que é o mapa da presença na sua vida, onde a pessoa vai poder sentar. Eu gosto muito disso, né, gente? Eu venho da comunicação. A pessoa vai poder pegar e mapear, olhar com a lupa aonde que eu não estou presente na minha vida, aonde que eu estou precisando colocar mais presença na minha vida. Então, essa semana ela é toda gratuita, vai ter 3 encontros comigo, no dia 2 de junho, 4 de junho, 8 de junho. No dia 2, a gente vai trabalhar mente e emoções. No dia 4, o corpo e o planeta. No dia 8, a prosperidade e o propósito de vida. É gratuito e todo mundo pode participar. E eu vou usar todas essas ferramentas que eu tenho. Eu já quero ver. Lindona. E aí eu vou seguir esse fluxo. E aí depois disso eu volto a abrir as turmas do Ayurveda e Sistema Imune. Mas o Ayurveda vai estar permeando tudo isso. Sim, sim. Impossível não, né, Rê? Você respira. Impossível. Sim. Para se inscrever... É só clicar no link que está na minha bio. Tem um link na minha bio, clica lá. Você vai entrar num site que é sarrajarenata.com.br e aí é só você seguir o passo a passo do cadastro lá, confirmar no teu e-mail, é super importante confirmar no e-mail e só receber, porque você vai receber muito. Uau! Gente, Rê, tem gente perguntando qual que é a sua rede social. Sarraja Renata. Sarraja é S de sapo, A. Eu vou escrever aqui, ó. Tá? É meu nome espiritual, gente, que eu ganhei da minha mestra Ama. Que linda. Ó, meu Instagram, minha principal rede é o Instagram, aqui onde eu tô, ó. Vocês estão vendo aqui. E aí, ali, para se inscrever, você vai no link da bio da Rê e aí vai ter lá, né, Rê? Sim, tá lá. Já tá lá. É só ela clicar lá e se inscrever. E bora lá, gente. Eu escolho mesmo oferecer para o mundo tudo que eu sou, Fê. E não tem separação. Esse programa é o fruto de uma não separação minha. Porque não é, o Ayurveda, o Mindfulness, a Ama minha mestra linda, essa aqui, ó, que abraça as pessoas, ó. Ela tá em tudo que eu faço também, o amor dela. E aí, esse programa vai ser uma enxurrada de todos esses saberes.
Que lindo. É muita, muita gratidão. Gratidão a todo mundo que esteve aqui. De novo, gratidão pela sua presença na minha vida, por você trazer todas essas ferramentas, né? E por me ajudar tanto, porque por causa da Rê, né, eu como cuidadora tenho o cuidado da Rê e eu posso cuidar muito melhor do outro, mas primeiro eu coloco a minha máscara de oxigênio junto com essa mulher aí, aos cuidados dela, pelas mãos dela, e enfim, é isso, gente, bora pra lá, pro Insta dela, se inscrever nesse programa gratuito maravilhoso e encontrar esse mapa da presença aí, eu já vou É fazer. isso. É isso, gente, é presença na nossa própria vida, sabe? Porque senão a gente fica procurando fora, numa eterna busca que é tão sofrida, porque não tem nada fora, tá tudo dentro. E sem presença fica difícil a gente reconhecer que tá tudo dentro, sabe? Exatamente. Gratidão, Rê, por disponibilizar essas ferramentas, porque eu acredito muito que mentira além da cura do Covid, que é a cura raiz que a gente precisa, o autoconhecimento é a única forma. É indo para dentro. É a gente tendo, reconhecer as ferramentas que a gente já tem através do nosso corpo e viver elas. Fazer essa escolha que você falou e tomar responsabilidade pela nossa vida, pela nossa felicidade, pela forma como a gente vai escolher viver, né? E viver O sem. Fê, É é como isso. morto dentro de um corpo vivo, né? É isso, é de desperdiçar esse presente que é estar vivo, sabe? Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, viu, gente? Gratidão, prazer para quem eu não conheço. Eu estou vendo que tem várias pessoas conhecidas aqui, a Sheila Laban, que é tanto tua aluna quanto minha colega de Ayurveda. Um beijo, Sheila, linda. Um beijo, Sheila, linda, saudade. Nossa, Rei, e gratidão, porque eu chamo essas lives de almoço nutritivo, né? Porque é muito nutridor. Você tá nutrindo. Sim. Quando você foi falando do Ayurveda, assim, meu coração, meu corpo começa a responder, começa a se expandir. Enfim, autocuidado é fundamental. Terapeutas, por favor, se cuidem, né? Cuidadores precisam também ser cuidados. E Yes. muita gratidão, minha amada. Gratidão a todos vocês. E a gente se vê lá do outro lado nesse seu programa maravilhoso, aí no Mapa da Presença. Beijo, gente. Muitos Um beijos. beijo. Grata, Fê. Beijo. Gratidão, Rê. Namastê. Namastê.